Pai tá on, meus lendários! Para quem não me conhece, muito prazer, sou o Thiago Fernandes e seja bem-vindo à nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, ano número 17, número 70. Autor da revista é o pastor Ronaldo Silveira Mota. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3. O Ministério da Reconciliação, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Conforme já falado, vamos estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas será que essa é mesmo uma segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios? Vamos contextualizar, né? Antes da gente entrar propriamente dita, na carta propriamente dita, me acompanha na seguinte questão. Paulo, né, ele tinha feito a sua primeira visita, né, à cidade de Corinto, né? Em Atos 18 a gente vê quando ele fundou a igreja de Corinto. Quando ele saiu de Corinto, não muito tempo depois, ele recebeu algumas informações que as coisas não estavam indo muito bem lá, que as pessoas estavam se misturando com as pessoas, estava tendo misturas com hábitos do mundo, e Paulo ele escreve uma carta orientando, né? A referência para isso está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Essa questão nós falamos na carta passada, né? No vídeo anterior. Se você não viu, eu vou deixar o link aí em cima na tela para você estar acompanhando essa sequência de estudos. Então Paulo ele escreve uma carta à igreja de Corinto, só que algumas pessoas não entenderam muito bem o que ele interpretaram errado, né? Algumas coisas. E também ele chegou a informação dele que havia outros problemas, né? Que nós estudamos na lição anterior. Então na Bíblia nós temos duas cartas à igreja de Corinto, né? Tem a gente chama de 1 Coríntios e 2 Coríntios. No entanto, a gente já viu na semana passada que já existia uma carta, né, que ele escreveu, só que nós não temos ela. Essa carta perdeu. Então, a carta que a gente chama na Bíblia de 1 Coríntios, na verdade, foi a segunda carta que ele escreveu. Mas já continua. Só que 1 Coríntios não resolveu o problema lá na igreja. E Paulo, então, decide fazer uma visita à igreja, né? E que ele chama de visita triste. Nós vemos essas referências aí embaixo aí de verde aí, né? 2 Coríntios 2:1, 10:1, 13:2, Atos dos Apóstolos 22:4. Então nós vemos que Paulo foi fazer uma visita, só que essa visita não saiu muito bem não. Paulo não foi muito bem aceito, né, pelos irmãos. Acredita que ele saiu de lá escorraçado. Então Paulo, indo embora da igreja de Corinto, eles decidem então escrever uma terceira carta, chamada de Carta Severa. As referências para essa terceira carta que Paulo escreveu, né, tá em 2 Coríntios 2:4, versículo 9, no capítulo 7, versículo 8 da segunda carta. Então ele escreve, né, diz que escreveu essa carta com lágrimas, né, ele tinha saído da sua segunda passagem por Coríntios, e ele escreve uma carta severa. Só que quando Tito, né, um parceirão dele, fechamento, né, de Paulo, volta de Corinto trazendo notícias, né, que a carta severa deu resultado, Paulo ele então ficou feliz, né, porque a repreensão dele não era para poder humilhar a igreja, mas para que a igreja viesse se converter, viesse a melhorar dos seus hábitos. No entanto, essa carta severa nós não temos também. Então a quarta carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, né, nós chamamos de 2 Coríntios, e é a carta que nós vamos estudar hoje. Então Paulo escreveu 4 cartas, né? E ele diz ainda que ele pretendia fazer uma viagem nessa segunda carta aos Coríntios. Ele diz que pretendia visitar a igreja pela terceira vez, né? Mas a verdade é que Paulo não escreveu 2 cartas à igreja de Corinto, escreveu 4. E sendo que a primeira e a terceira não temos. Nós temos a segunda carta e a quarta, que nós chamamos de 1 e 2 Coríntios. Em que condições? Quais são os dados dessa carta? Acredita-se que essa carta foi escrita mais ou menos no ano 57 depois de Cristo. Paulo estava na Macedônia, né? Essa referência a gente vê em 2 Coríntios 7:5. E ele decide escrever essa segunda carta, né, que nós chamamos de 2 Coríntios,
através das informações que Tito trouxe para ele. Então ele decide, né, escrever uma carta para poder agradecer, né, a igreja por ter aceitado a carta triste. Diz que na verdade a repreensão era uma prova de amor para com eles, que ele amava demais. E outro objetivo para ele escrever a carta, né, era para defender o seu apostolado. E essa carta, né, na verdade o nome técnico é epístola, né, porque ela tem uma estrutura de uma carta, mas nela tem uma pregação. Então o nome técnico que se dá é epístola. Então ele também defende o seu ministério, o seu apostolado, porque havia falsos apóstolos na igreja de Corinto, né? Então vamos prosseguir aqui para o estudo da nossa carta. Qual foi o conteúdo da carta de Paulo aos Coríntios, né? Se você ver aqui na esquerda, né, na coluna aqui, na primeira, a gente vê os assuntos que Paulo abordou ao longo dessa carta, né? Aí a gente vê os capítulos, ela tem 13 capítulos, e a gente vê ao longo dos versículos, né, o que foi abordado. Então tem muito conteúdo, né? Essa carta de Paulo aos Coríntios, ele tem muitas passagens famosas, como por exemplo, a letra mata, 2 Coríntios 5,17, que diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí tem aquela expressão que Deus ama quem dá com alegria, que hoje em dia é até deturpado um pouco esse conceito. Quer ver uma outra coisa também que o pessoal usa de forma equivocada? É a questão do julgo desigual, onde as pessoas acreditam-se que ele está falando sobre a questão do casamento, mas na verdade ele não está falando do casamento. Ele está falando de se colocar em julgo desigual com os falsos apóstolos que tinha na igreja. Então ele fala sobre o espinho na carne, da experiência espiritual dele, que ele foi arrebatado, né, até o terceiro céu, para a sala do trono. E ele diz que ele recebeu um espinho na carne, mas que a graça de Deus basta. Nessa carta, né, no livro de Atos, a gente vê a história do apóstolo Paulo, mas a gente vê ele contando nessa carta, a segunda carta aos Coríntios, a gente vê ele contando um pouco da vida dele. Então nos dá oportunidade de conhecer como que foi a vida dele. Ele conta das suas experiências. É uma carta muito pessoal, né, para a igreja. Então tem muitos assuntos nessa carta, só que ela tem uma peculiaridade. Do capítulo 1 ao capítulo 9, Paulo, né, ele tá de bom humor, ele tá de boa, ele tá feliz, né? Ele dá algumas repreensões, algumas orientações, mas ele tá num bom humor com a igreja, né? Ele recebe informações de Tito, que a igreja tinha aceitado a carta 3, né, a carta severa, né? E ele então tá feliz, mas tá dividindo, né, como é que era a sua vida com os irmãos. Mas a partir do capítulo 10, do 10 ao 13, o humor de Paulo muda. Ele muda radicalmente. E isso deixa os estudiosos, né, com o pé atrás. Porque é muito abrupta essa mudança. E que ali ele começa a descer o cajado. Dá para ver nitidamente o tom dele, que ele está bem irritado, né? Então, essa mudança de tom de Paulo faz com que alguns estudiosos, né, venham a ter algumas teorias. Uma delas é que a carta severa, visto que esse conteúdo de 10 a 13 ele é bem duro com a igreja, acredita-se que essa carta severa que tinha sido perdida, alguém meio que botou o fragmento dela, né, depois do capítulo 9. Acredita-se que ele escreveu a carta de 1 a 9 e depois terminou, e depois o pessoal botou, porque é muito diferente. E o estilo que o Paulo tem, ele segue um estilo literário que ele vai construindo, ele tem uma progressão do texto bíblico, né? E ali tem uma ruptura muito violenta, né, do que ele está passando. Então acredita-se algumas pessoas que essa carta severa viria a ser do capítulo 10 ao 13. Outras pessoas acreditam-se que ele estava escrevendo a carta baseado no que Tito tinha passado para ele. Então, aí acredita-se que veio informações, né, que o pessoal voltou a tropeçar novamente, a praticar coisas erradas, e daí ele muda o tom.
Mas esse tipo de coisa a gente não sabe, né? A verdade, mas uma coisa é certa, que está totalmente diferente o assunto que ele prega, né? Que ele ensina do capítulo 1 a 9 e ele dá sequência do 10 ao 13. Há uma ruptura ali do que ele vem falando, né? Nessa edição de hoje, né, o autor da revista, o pastor autor da revista, né, ele se limita a estudar 1, 2 e o 4, né? Então a gente hoje não vai ler a carta inteira, não vai estudar a carta inteira, mas é um conteúdo que a gente recomenda, né, para a edificação da igreja. Se você quer que a gente aborde, né, mais conteúdo dessa carta, né, você deixa um comentário aí embaixo, né, para que a gente possa estar lendo e dar continuidade em outro momento, né, o estudo sobre a segunda carta de Paulo. Mas hoje nós vamos respeitar a estrutura da lição. Então vamos iniciar aí o primeiro tópico, né? Ajuda no sofrimento. O autor da revista nos sugere ler o capítulo 1, do versículo 3 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação a qual opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Bom, até aqui, né? No versículo 4, Paulo diz o seguinte, que Deus nos permite que a gente venha passar por tribulações, venha passar por sofrimentos, né? Porque nós vamos ser consolados por Ele, né? E qual é o propósito da gente ser consolado por Ele? Para que nós aprendamos a consolar pessoas que também venham passar por momentos de dificuldade. Exemplo, digamos que uma pessoa perdeu um ente querido, né? E Deus vai confortar o coração dessa pessoa. Deus, ele consola o momento de aflição, de dificuldade, de perda, né? Todo momento triste, Deus, ele vai te consolar. Você vai sentir a falta da pessoa, mas você vai sentir uma paz interna. Mas por que ele te consola? Para que você seja capacitado para consolar pessoas, né? De momentos semelhantes ao que você viveu. Continuando o texto bíblico. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Isso daí lá no livro de Atos, né? Ele fala da sua experiência com a igreja de Éfeso. Ele estava em Éfeso, na verdade, com a cidade de Éfeso. Paulo, a gente vai estudar isso aí melhor na carta que ele escreve a essa igreja, né? Mas lá ele viveu um momento muito especial do seu ministério, onde ele operou milagres, né? Foi um momento de muitos frutos, de muito resultado, mas também de muita perseguição. Paulo, a pregação do evangelho estava desestabilizando a questão da idolatria. Muitas pessoas estavam queimando livros, né? As pessoas que fabricavam ídolos estavam perdendo emprego, porque as pessoas estavam se convertendo. Então houve uma grande perseguição que queriam acabar com a vida deles, né? Então ele cita aí o sentimento dele naquela oportunidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na carta quando a gente for estudar a carta à igreja de Paulo aos Efésios, né? Mas ele fala, eu não quero que você seja ignorante, né, das aflições que nós tivemos lá na Ásia, porque nós chegamos a desesperançar da vida. E ele continua dizendo, mas já nós mesmos tínhamos a sentença de morte,
para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então Paulo aqui, ele diz que ele já via, né, sentença de morte, mas ele não tinha mais esperança nas suas próprias forças, dele mesmo escapar. Mas tinha que Deus podia dar o escape para ele, Deus que ele acreditava, Deus que pode livrar dos mortos, né? E diz que também o que ajudou eles a terem aquele livramento, daquele momento de dificuldade que eles tiveram na Ásia, foi a oração dos irmãos para com ele, né? Bom, para a gente poder ilustrar o que Paulo está dizendo aqui. Então, Jesus ele disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, né? Então, nós somos participantes desse mundo e nesse mundo nós vamos ser afligidos, vamos ter vários tipos de problemas. Né? Pensa você aí agora nos problemas que você enfrenta, nas dificuldades. E pensa nas dificuldades que você enfrenta por amor a Cristo, né? Por você ser um cristão. Então, nós somos afligidos. Mas o que Paulo está nos ensinando, que da mesma proporção que nós somos afligidos, que nós sofremos perseguições, nós somos consolados por Deus. Nós somos confortados. Agora preste atenção a um detalhe. Ele diz que na verdade você vai ser confortado, mas para que você seja confortado, você tem que ser afligido. Então a Bíblia, Deus não nos promete que nós não teríamos aflições. Muitas pessoas vivem hoje aí de promessa, muitas igrejas, muitas pessoas pregam bênçãos, que é tudo mil maravilhas. Na verdade, não é o que o Evangelho prega. O Evangelho diz que nós vamos sofrer aflições sim, mas ele promete que mesmo você em momento de aflição, mesmo em momento de dor, não vai faltar conforto para você, entendeu? E da mesma forma que quando você tem o conforto de Deus, o teu ânimo vai ser modificado. Mesmo tendo dor, mas lá dentro você vai ter a paz que excede todo o entendimento. Mas por que Deus ele nos conforta, ele muda o nosso ânimo? Porque há pessoas também, outras pessoas que são afligidas, que passam por momentos de dificuldade. E você recebendo o consolo de Deus, você vai dar consolo para essas pessoas também. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, né, nessa passagem. E diz também que as orações da igreja, né, o conforto que a igreja, que nós como salvos, né, que a oração tem poder de transformar para melhor a vida dessas pessoas. Então, com isso, nós vencemos então o primeiro tópico da lição. Vamos agora para o segundo, né? O ministério da restauração. Antes da gente começar a ler o texto bíblico, é preciso lembrar, né, do que foi falado lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse vídeo aí, né, no minuto 32, a gente fala sobre a questão da relação incestuosa, né, que estava havendo, onde um jovem estava tendo relações com a sua madrasta, com a mulher do seu pai. E lá Paulo ele exorta a igreja a repreender, a botar em disciplina essa pessoa, né? Ele fala para que afastasse do corpo a pessoa que estava vivendo em pecado. Bom, aparentemente, né, a repreensão deu certo, as pessoas afastaram, né, essa pessoa do rol de membros, né? A pessoa estava sendo punida. No entanto, né, a pessoa aparentemente se arrependeu e a punição continuava. Então Paulo ele escreve aí, né, vamos ler a partir do versículo 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso, vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova, para saber se sois obedientes em tudo.
E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque eu também perdoarei. Se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei em Trode para pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se-me de uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, Macedônia provavelmente é o lugar onde ele escreveu a carta, né? Então, o seguinte aqui, ó, para a gente entender o que Paulo escreveu. Tinha relação incestuosa, né? Onde Paulo orientou a igreja a repreender a pessoa. No entanto, a igreja acatou, repreendeu, afastou a pessoa do rol de membros, e a pessoa se arrependeu do pecado, né? Rompeu lá aquela relação, ficou em disciplina. No entanto, a pessoa ficou triste, né? Estava ali triste porque estava afastada do corpo de Cristo, né? Só que Paulo ele fala o seguinte, que a igreja deve abraçar ele. Uma vez que a pessoa se arrependeu, não tem por que continuar a punição, não tem por que continuar ali perseguindo, maltratando a pessoa, porque o objetivo da repreensão não é para humilhar a pessoa, não é para que a pessoa seja destruída, né? É para que a pessoa venha se arrepender, e uma vez que a pessoa se arrependeu, não tem por que se postergar, né, nessa questão. Então, e que haja comunhão, que Satanás não prevaleça sobre a igreja que é incapaz de perdoar. Então, o objetivo é que a igreja vive em comunhão. Uma vez que a pessoa se arrependeu dos seus pecados, ela tá apta a voltar novamente para o corpo. Então, continuando o texto, diz assim, ó: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar, e palavra difícil, vamos lá, a fragrância do seu conhecimento, é um trava-língua. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, que nos se salvam e também se perdem, para que este certamente cheire de morte para a morte, mas para aqueles que cheirem para a vida, e para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então vou destacar aqui o versículo 15, que Paulo diz que nós somos o perfume de Cristo, né? Nós temos Cristo no nosso interior. A característica de um perfume, né, é exalar, né? É transmitir o cheiro, e diz que nós somos o perfume dele, e nós não somos como pregadores falsos, nós pregamos a verdade, e quando você anuncia a verdade do Evangelho, as pessoas podem receber de diversas formas. Tem pessoas que podem aceitar o Evangelho, aceitar essa verdade, e o Evangelho, para essa pessoa que aceitar a pregação de Cristo, para ela não é vida, para ela é uma fragrância suave. Mas quando você anuncia a verdade, o Evangelho, ele confronta o pecado. Se a gente confronta uma pessoa que vive no erro, a pessoa pode se incomodar com isso, e o cheiro não é agradável para essa pessoa que está sendo confrontada. Então essa pessoa que está sendo confrontada e não aceita a repreensão, a pregação do Evangelho, né? Essa pessoa na verdade está recebendo um cheiro bom, é um cheiro desagradável, é um odor. Então Paulo faz essa analogia, que nós somos um perfume suave, e nós devemos levar detalhe, fala que é o bom perfume, que a pregação do Evangelho é boa. No entanto, as pessoas podem receber de formas diferentes, né? Pessoas podem receber de bom grado essa fragrância, e ela então está recebendo vida. Mas para quem recebe, né, não aceita a pregação do Evangelho, que não aceita ser confrontado com a verdade, ela encara então como um odor esse bom cheiro, né? Para ela fede, ou seja, para ela é uma agressão e acaba sendo para a morte. Com isso vencemos o segundo tópico da lição. Bom,
tópico 3. Vasos frágeis, mais fortalecidos. Bom, contextualizando aqui o que nós vamos ler. Havia na igrejas, falsos apóstolos, pessoas que vinham, falavam mal do ministério de Paulo, pessoas que tentavam deturpar o evangelho, que Paulo tinha ensinado para a igreja, mas eles eram de se gabar, eles falavam bem deles mesmos, E Paulo, no capítulo 3, que nós não lemos, Paulo ele vai falar o caráter do seu ministério, Ele fala que o Cristo ele era o único objetivo da sua pregação. O alvo da sua mensagem era Cristo. E não é como alguns que ficavam falando das suas glórias, se vangloriando. Então, baseado nesse contexto, Paulo começa o versículo 7 dizendo o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, Paulo faz uma analogia que nós somos vasos de barro. Nós temos um tesouro. O vaso de barro, ele é frágil, ele é fácil de se quebrar, Ele não é bonito, ele é simples. Ou seja, nós somos um simples instrumento de Deus, mas temos um grande valor em nós. Mas esse valor não depende de nós mesmos, mas é o que nós transportamos dentro da gente. Nós somos templo do Espírito Santo. Então toda pessoa que se envaidece, que fala de si mesmo, em vez de dar glória a Deus, são falsos pregadores. Porque Paulo ele entende muito bem que o verdadeiro ministro do Evangelho, o verdadeiro embaixador de Cristo, é como um vaso de barro, que é fácil de ser quebrado. Mas quando ele revela, na verdade, ele transporta a glória não de si próprio, a glória de Deus. Então que nós possamos ter isso em mente, que nós somos apenas instrumentos na mão de Deus, que nós não venhamos a nos envaidecer, mas que possamos entender que o precioso, o tesouro que carregamos dentro de nós é de Deus, é o Espírito Santo. Então se a gente faz alguma coisa, trabalha no ministério, faz alguma coisa na casa de Deus, na verdade, e quando nós somos reconhecidos, quando nós temos êxito, nós não devemos dar glórias a nós mesmos, nós não devemos nos envaidecer, nós devemos dar glória a Deus, porque nós somos simples vasos de barro. Continuando o texto. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei, nós cremos também, por isso falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. 15. Porque tudo que é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu vou tentar ilustrar o que o apóstolo Paulo está dizendo. Você que decidiu viver a sua vida com Cristo, você
que decidiu abandonar as práticas que você realizava no mundo e com isso talvez tenha perdido amigos, talvez até dentro de casa mesmo você encontra perseguições, até dentro da igreja é possível que pessoas venham te perseguir. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós podemos até ser afligidos, mas nós nunca seremos derrotados. Nós podemos ser confundidos, podemos viver momentos de confusão, mas nós nunca seremos desesperados. Podemos ser perseguidos, mas nunca abandonados, abatidos, mas nunca destruídos. Entenda o seguinte, meu querido, que sempre vai vir uma aflição, sempre vai vir momentos de dor, momentos de perseguição. Talvez você veio para o Evangelho com uma promessa que não haveria dificuldade, que a tua vida seria mil maravilhas, seria um mar de rosas. Isso não é um Evangelho verdadeiro, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, nós sofreríamos mais perseguições ainda, mas a palavra de Deus também garante que para cada perseguição, para cada insulto, para cada humilhação, o Espírito Santo de Deus ele vai te consolar. Você não será abandonado. As pessoas lá fora, as pessoas não vão entender, esse camarada aí é maluco, ele ainda continua glorificando a esse Deus, mesmo passando por toda a dificuldade que nós temos testemunhado, tanta dificuldade que nós temos visto, e essa pessoa continua glorificando a Deus, porque essa pessoa não entende a paz que vem de dentro. A paz de Deus excede todo o entendimento, ele dá uma paz pra gente, não que o mundo possa compreender. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então nós não nos desanimamos. O consolo do Espírito Santo é o mesmo Espírito que consolou Pedro e João quando foram chicoteados. Pedro e João ficaram alegres por quê? Porque eles sofreram pelo nome de Jesus. Paulo e Silas também foram lançados na prisão. Depois de apanharem bastante, diz a Bíblia em Atos que eles, à meia-noite eles cantavam, glorificavam a Deus e portas foram libertas. Então o segredo muitas vezes para que você possa sair dessa condição é glorificar a Deus e não murmurar. Me faz lembrar o irmão Lázaro, o saudoso irmão Lázaro que cantava: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Tá faltando dinheiro, você vai dando glória a Deus. Tá faltando emprego, vai dando glória a Deus. As pessoas juntam para falar mal de você, você vai dando glória a Deus. Porque nós sabemos internamente, você que tem o Espírito Santo de Deus e recebe esse consolo, que as pessoas lá no mundo não vão entender, mas você sabe, e você sabe em quem você é voltado a sua fé. Talvez você me pergunte o seguinte: peraí, não tô entendendo, peraí. Você tá me dizendo que aceitar Jesus, seguir o Evangelho direitinho, não é uma garantia para mim que eu vou ter prosperidade? Não é uma garantia para mim que eu vou viver de promessas, que coisas vão acontecer, né, no âmbito material? Você está dizendo para mim que os problemas não vão acabar? É isso, eu estou te dizendo isso. Mas a palavra de Deus também nos garante que nós seremos confortados. Mas você pode me perguntar, mas então por que eu tenho que continuar seguindo esse evangelho? Qual é a motivação? O apóstolo Paulo diz o seguinte, que por mais que você sofra perseguições nessa vida, por mais que o homem interior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. Por mais perseguições que você sofre, mais você se aproxima de Deus, mais o Espírito Santo te abraça, te acolhe, mais você se sente confortado. A nossa expectativa não é nas coisas que existem nesse mundo. A Bíblia diz que a nossa leve e temporária aflição não tem como se comparar com a glória que há de vir. Você pode me dizer, peraí, leve? Temporário? Cara, não pode ser leve. Eu acho que eu não vou aguentar as perseguições que eu sofro. Eu não vou aguentar as dificuldades que eu tenho carregado comigo. É leve, mas temporária, mas é a vida inteira. São anos e anos que eu vou padecendo desse mal. É anos e anos que eu aguento essa enfermidade. É muitos anos que as pessoas me perseguem. É muitos anos que eu brigo com meu cônjuge dentro de casa, que eu sou perseguido.
É anos e anos que as coisas não mudam para mim. Sim, é temporário, é leve e temporário, porque de vida aqui na terra ele é pequeno, mas nós vamos viver eternamente com Deus e lá nós receberemos a coroa de glória. Então vale a pena permanecer firme, por mais que a nossa carne, o nosso corpo padeça aqui na terra. Nós devemos olhar com fé para o alto, porque é de lá que virá o nosso socorro, é de Deus. Nós sabemos que o nosso momento aqui na terra vai passar, por mais que você morra pelo Evangelho, nós sabemos que devemos combater o bom combate, porque a nossa esperança não é aqui, não é nos bens materiais, não é na prosperidade. A nossa esperança é na coroa de glória, é de estar para sempre com Ele, onde não haverá mais choro, mais dor, mais tristeza. E por isso nós permanecemos firmes nele. Então não desanima, não lamente pela sua vida. Não pense em desistir, vale a pena permanecer no Evangelho. Não murmure diante de Deus, mas glorifique. E aí sim, no momento de dificuldade, você glorificando a Deus, coisas maravilhosas vão acontecer sobre você. Permaneça firme. E assim, nós encerramos o terceiro tópico dessa revista. Vamos concluir. O autor da revista ele escreve o seguinte texto. A segunda epístola aos Coríntios é uma carta muito pessoal, que demonstra toda a emoção do apóstolo Paulo. Assim como ele, todos nós somos surpreendidos diariamente por problemas e tribulações, mais ainda quando se trata do ministério cristão. Passamos por perseguições e críticas de todo jeito, até mesmo internamente na igreja. Aprendemos que o consolo e encorajamento divino estão presentes em meio ao sofrimento e às dificuldades, e que somos fortalecidos para que sejamos portadores do ministério da consolação. Até aqui, você que não se achou ainda na igreja de Deus, o dom que você tem, que tipo de ministério você pode atuar, né? Há uma coisa que é comum a todos nós. Todos nós sofremos dificuldades, todos nós passamos por tribulações. E todos nós que temos Cristo como Salvador, que confessamos Cristo, temos o Espírito Santo morando em nós. E Ele nos consola nos momentos de dor e de dificuldade. E Ele nos consola para que nós possamos consolar as pessoas que sofrem. Então, um ministério que é comum a todos nós é o ministério da consolação. Então, você pode exercer esse ministério, porque o Espírito Santo te consola nos momentos de dor e você é capacitado, sim, em Deus, para confortar os corações entristecidos. Continuando lendo o texto aqui. Mas também aprendemos que o poder de Deus é manifesto por meio da fraqueza. E embora sejamos vasos de barros, levamos um tesouro conosco. Ou seja, nós não devemos nos vangloriar, nos exaltar, achar que somos alguma coisa. Somos sim vasos de barro. Somos apenas instrumentos para transportar a glória de Deus, que não é pouca coisa. A nossa honra é sermos humildes, sermos instrumentos para transportar a glória de Deus, sabendo que o que nós venhamos a fazer de bom não é devido ao nosso mérito. É do tesouro que nós transportamos dentro de nós, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, a palavra de Deus. E tudo que nós façamos, que seja para a glória de Deus. Nós somos apenas vasos de barro, frágeis, mas que, porém, transportamos um grande tesouro. Continuando aqui. Quando nos identificamos com Cristo em seu sofrimento e morte, podemos ter esperança e aguardar a ressurreição, para assim experimentar a sua glória. A nossa leve e temporária aflição que nós sofremos na carne não pode se comparar com a glória futura, com a glória que há de vir. Então, permaneça firme no Senhor. Vale a pena você permanecer firme, não apostatar da fé, porque nós não olhamos para as coisas que estão aqui nessa terra, mas nós olhamos para as coisas celestes. A nossa coroa de glória
que um dia nós receberemos quando estivermos com Cristo. Permaneça firme. E uma vez concluído, né? O autor deixa pra gente aí o pensar e agir. Muitas vezes a igreja sofre por problemas causados por algum irmão. Não podemos ser omissos e deixar as coisas erradas acontecerem. E nem podemos deixar de acolher aquele que se arrepende. Ou seja, as pessoas que cometem erro, a igreja deve disciplinar, no intuito para que ele venha ao arrependimento. E uma vez que o mesmo se arrependeu, nós devemos acolhê-lo de volta, para que ninguém fique fora do corpo. 2. Quando foi a última vez que você se sentiu perseguido por falar e viver do Evangelho? Pensa aí. Quando foi a última vez que você se sentiu perseguido por falar do Evangelho, por viver o Evangelho? Nesses momentos, o próprio Espírito Santo está sofrendo conosco. Jesus está ao nosso lado para consolar e confortar, mas também encorajar a continuar. Somos fortalecidos em nosso caráter, para que também sejamos portadores do ministério da consolação. 3. Você vive consciente do valor precioso do tesouro que leva consigo? E aí? E da fragilidade do seu corpo? Pense sempre em ser completamente dependente do poder de Deus para viver a vida abundante que Ele prometeu, não andando por vista, mas pela fé, que leva a esperança na eternidade. Bom, e assim nós terminamos essa lição de hoje. Agradeço pela companhia até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação. Se você entende que esse conteúdo pode abençoar alguém, compartilhe esse vídeo, beleza? Espero que Deus possa te abençoar, ok? Um abraço, fique com a força do L. Deus te abençoe.